Creio que é a primeira casa de campo inglesa que visita, Nina Worsley. Sim, Lady Caroline. Não têm casas de campo, ao que ouvi dizer, na América. Não temos muitas. E têm campo? Aquilo a que nós chamamos campo? Temos o campo mais vasto do mundo. Na escola diziam-nos que alguns dos nossos estados são tão grandes quanto a França e a Inglaterra juntas. Devem achá-lo bastante ventoso, imagino. Bem, que lugar encantador este, Nina Worsley. Embora a casa seja excessivamente úmida, quase indesculpavelmente úmida, e a querida Lady Hunstanton seja por vezes um pouco tolerante com as pessoas que convida. E a senhora Allonby sabe perfeitamente que não se pode achar uma pessoa muito conveniente. Antipatizo com a senhora Allonby. Antipatizo com ela mais do que sou capaz de dizer. Não estou certa, menina Worsley, se estrangeiros, como a menina, deviam nutrir simpatias ou antipatias para com as pessoas que são convidadas a conhecer. A senhora Allonby é de muito boas famílias. A sobrinha de Lord Brancaster. É verdade que se diz que já fugiu 2 vezes antes de se casar. Mas sabe bem como as pessoas às vezes podem ser um bocadinho injustas. Olha, pois por mim eu acredito que não deverá ter fugido mais do que uma vez. O Sr. Arbuthnot é encantador. Sim, o jovem que tem o posto no banco. Lady Hunstanton foi muito amável em convidá-lo. Contudo, penso que Jane não fez bem em retirá-lo do seu meio social. Sabe, Nina Worsley, quando eu era jovem, nós não podíamos conhecer ninguém na sociedade que trabalhasse para viver. Não era próprio. Na América, são precisamente essas as pessoas que mais respeitamos. Não tenho dúvidas disso. O Sr. Arbuthnot tem um caráter encantador. É simples, é sincero, tem uma bela personalidade, das personalidades mais belas que eu já encontrei. É um privilégio conhecê-lo. Em Inglaterra, Nina Worsley, não é costume uma menina falar com tal entusiasmo sobre alguém do sexo oposto. As mulheres inglesas ocultam os seus sentimentos até se casarem. Mostram-nos depois. Não consentis em Inglaterra a amizade entre um rapaz e uma rapariga? Acho muito desaconselhável. Jane! Estava mesmo agora a dizer que festa é esta tão agradável para que nos convidou. Tem um poder de seleção maravilhoso. É um autêntico dom. Que gentileza a sua, Lady Caroline. Eu acho que nós combinamos todos lindamente. E eu espero que a nossa encantadora visitante americana leve consigo agradáveis recordações da nossa vida no campo. Mas que alívio vermos-nos finalmente livres dos homens por um bocado. Os homens perseguem-nos horrivelmente, não é? Perseguem-nos? Quem dera. Minha querida. E o mais aborrecido é que eles podem perfeitamente ser felizes sem nós. Por isso é que eu acho que é dever de todas as mulheres não os deixarem a sós nem por um instante. Nunca! Exceto durante estas pausas, que sem isto, pobres mulheres, ficaríamos completamente desgastadas. Desgastadas? Sim, é tão esgotante manter um homem na linha. Eles estão sempre a tentar escapar-nos. A mim parece-me que nós é que estamos sempre a tentar escapar-lhes. Ai, os homens são tão cruéis. Sabem que têm o poder e usam-no. Mas que tolices e despropósitos são estes acerca dos homens? Eles só têm que desempenhar o seu papel. Mas e qual é esse papel?
cuidarem das suas mulheres, Senhora Allenby. E se não forem casados? Se não forem casados, deviam cuidar de arranjar uma mulher. É perfeitamente escandalosa a quantidade de solteiros que deambulam na sociedade. Devia haver uma lei que os obrigasse a casar num espaço de 12 meses. Mas e se já estiverem apaixonados por alguém presa a uma outra pessoa? Nesse caso, deviam casar no prazo de uma semana, com uma rapariga não bonita, mas respeitável. De maneira a aprenderem a não se meterem com propriedade alheia. Eu penso que não deveríamos ser tratadas como propriedade alheia. Os homens são todos propriedade das mulheres casadas. Esta é a verdadeira definição do que significa realmente ser propriedade das mulheres casadas. Mas nós não pertencemos a ninguém. Mas, querida Caroline, acha mesmo que uma lei podia melhorar as coisas? Ouço dizer, nos dias de hoje, que muitos homens casados vivem como solteiros e muitos solteiros vivem como casados. Sinceramente, eu não distingo uns dos outros. Eu penso que se vê logo se um homem tem ou não obrigações domésticas na sua vida. Já reparei em muitas expressões tristes nos olhos de homens casados. O que eu tenho reparado é que os homens são terrivelmente entediantes quando são bons maridos e abominavelmente presumidos quando não o são. Exatamente. Sabe que o modelo de marido mudou, mas eu atrevo-me aqui a confessar, o meu era a criatura mais adorável e uma joia de pessoa. O meu é assim uma espécie de promissória. Estou cansada de me parar com ele. Mas renova-o de tempos a tempos, não é? Lady Caroline, não. Este é o meu primeiro marido, até agora. Creio que me vê quase como uma amadora. Com a sua visão da vida, admira-me que chegue sequer a ter-se casado. Também eu. Minha querida, eu penso que é mesmo muito feliz na sua vida de casada, mas gosta de esconder a sua felicidade dos outros. Acredito que fiquei terrivelmente desapontada com o Ernest. Espero que não. Conheci muito bem a sua mãe. Era uma Stratton, uma das filhas do Lord Crowland. A Victoria Stratton. Lembro perfeitamente bem dela. Uma pateta de cabelo loiro e sem queixo. Mas o Ernest tem queixo! Tem um queixo exageradamente pronunciado e quadrado. Aliás, eu acho que o queixo do Ernest é exageradamente pronunciado e quadrado. Querida, mas acha mesmo que um queixo de um homem pode ser exageradamente quadrado? Eu acho que um homem deve parecer bastante forte. E o seu queixo deve ser exageradamente quadrado. Então devia conhecer o Ernest. Mas é justo que saiba desde já que ele não tem conversação nenhuma. Adoro homens calados. Mas o Ernest não é calado, está sempre a falar. O que ele fala não sei, porque há já alguns anos que não o ouço. Então nunca lhe perdoou. Que tristeza. Mas a vida é toda ela muito triste, não é? A vida é un mauvais quart d'heure de momentos únicos. Sim. Há momentos, certamente. Mas, minha querida, o que é que o Sr. Allenby pode ter feito assim de tão errado? Zangou-se consigo e disse-lhe alguma coisa que fosse indelicada ou até verdadeira? Não. O Ernest é invariavelmente calmo. Aliás, essa é das coisas que constantemente me irrita. Não há nada mais exasperante
do que a calma. E há algo de brutal na boa disposição da maior parte dos homens de hoje em dia. E surpreende-me que nós, mulheres, suportemos isso assim tão bem. Sim. A boa disposição dos homens mostra que eles não são tão sensíveis como nós. Eles não são delicadamente tecidos. E isso constitui uma grande barreira entre marido e mulher, não é? Ai, mas eu gostaria tanto de saber o que é que o Sr. Alan Bay fez de errado. Bom, eu digo-lhe, se me prometer, que vai dizer a toda a gente. Obrigada. Eu farei questão de o repetir. Quando eu e o Ernest ficámos noivos, ele jurou-me de joelhos, categoricamente, que nunca amara ninguém na sua vida. Naquela altura eu era muito nova e não acreditei nele. E, infelizmente, não fiz nenhum tipo de averiguações, até, na verdade, estarmos casados há cerca de 4 ou 5 meses. Então, nessa altura, eu descobri que tudo o que me contara era verdade. E tudo isto torna um homem desesperadamente desinteressante. Minha querida, Os homens querem sempre ser o primeiro amor de uma mulher. É essa a sua presunção. Mas nós, mulheres, temos um instinto diferente em relação a estas coisas. O que nós gostamos é de ser um último romance de um homem. está a querer dizer-me que nunca conseguiu perdoar o seu marido porque ele nunca amou antes? Já ouviu alguma coisa destas, Lady Caroline? Eu estou bastante surpreendida. As mulheres tornam-se cada vez mais instruídas, Jane. Já nada me surpreende nos dias de hoje. Excepto os casamentos felizes, que, ao que parece, são extraordinariamente raros. Estão completamente fora de moda. Excepto dentro da classe média, pelo que me disseram. É muito próprio da classe média. Não é? É mesmo delas. É muitíssimo lamentável que na nossa esfera social a esposa seja tão persistentemente frívola, dando a aparente impressão de que essa é a coisa mais apropriada a fazer. É isso que atribui a infelicidade que todos nós sabemos existir nos casamentos da nossa sociedade. Não creio, Lady Caroline, que a frivolidade da esposa tenha alguma coisa a ver com isso. Atualmente, a maior parte dos casamentos são arruinados pelo senso comum dos maridos. Como é que se pode querer que uma mulher seja feliz ao lado de um homem que insiste em tratá-la como se ela fosse perfeitamente racional? Minha querida, O homem pobre, fiável, necessário homem, pertence a um sexo que tem sido racional há milhões e milhões e milhões de anos. Não consegue ser de outra forma, é a sua natureza estar-lhe no sangue. Mas a história das mulheres é muito diferente. Nós temos sido protesto pitoresco contra qualquer tipo de senso comum. Percebemos o seu perigo logo desde o início. ora diga-me então a sua concepção de marido ideal. Eu acho que será bastante útil. O marido ideal. Tal coisa não existe. A instituição está errada. Então, de homem ideal, no seu trato connosco. Seria perfeitamente, extremamente realista. O homem ideal. O homem ideal deveria falar connosco como se fôssemos deusas e tratar-nos como se fôssemos crianças. Deveria recusar todas as nossas solicitações sérias e satisfazer todas as nossas extravagâncias. Deveria encorajar-nos todos os nossos caprichos.
e proibir-nos de todas as nossas incumbências. Deveria dizer sempre muito mais do que aquilo que quer dizer e querer dizer sempre muito mais do que aquilo que diz. Mas como é que ele conseguiria fazer ambas as coisas ao mesmo tempo, querida? Nunca deveria depreciar outras mulheres bonitas. Isso mostraria ou que não tem gosto ou que o tem em demasia. Não deveria ser simpático com todas as mulheres, mas deveria dizer-lhes de uma forma ou de outra que elas não o atraem. Sim. Isso é sempre muito agradável de se ouvir acerca de outras mulheres. Ai, Senhora Allonby, acha que algum dia eu encontrarei o homem ideal? Ou haverá mais do que eu? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Contos Contados. Nesta sessão puderam apreciar dois excertos, um excerto do primeiro ato e um excerto do segundo ato, referentes à peça Uma Mulher Sem Importância, de Oscar Wilde. Esta peça foi escrita em 1893, portanto finais do século XIX, e é uma comédia, uma sátira em 4 atos à alta sociedade inglesa, respectivamente do século XIX. E como puderam reparar, os temas abordados são o casamento, as relações entre homens e mulheres, o homem ideal, o próprio homem ideal, o amor e também os preconceitos ingleses relativamente aos americanos. Como puderam ver na primeira cena do primeiro ato, a relação de Lady Caroline com Esther, que era a visitante americana. Pois bem, Oscar Wilde nasceu a 16 de outubro de 1854, em Dublin. Portanto, foi um poeta, um reconhecido dramaturgo e ensaísta irlandês. E são variadas as suas obras de destaque, nomeadamente o seu único romance, O Retrato de Dorian Gray. Também a importância de se chamar Ernesto e O Leque de Lady Windermere. Oscar Wilde começou os seus estudos, ele foi o segundo de 3 filhos, a sua mãe era escritora, o pai era cirurgião. E este segundo de 3 filhos foi criado numa família protestante, que depois, mais tarde, se converteu à Igreja Católica, e ele estudou, sobressaiu como latinista e helenista e ganhou depois uma bolsa de estudos também. Saiu de Oxford, onde ganhou a bolsa de estudos, pouco antes de ter ganho o prémio Newdigate com o seu poema Ravenna. Passou a morar em Londres, entretanto, e começou com uma vida social bastante agitada. E era sempre caracterizado pelas suas atitudes extravagantes. Depois, mais tarde, foi então para os Estados Unidos para dar uma série de palestras sobre o seu movimento estético, o dandismo, que ele defendia, portanto, o belo como um antídoto para os horrores da sociedade industrial e denominava-se ele próprio de um dandy. Mais tarde vai para Paris e é
aqui em Paris, que acaba por falecer a 30 de novembro do ano 1900. São várias as suas obras de sucesso e de destaque que poderão apreciar agora nestas imagens, não só ao nível de peças de teatro, mas também de contos. Muito obrigada por nos acompanharem e desejamos tudo de bom.